Boa tarde, turma, como vocês estão? Hoje a nossa aula é sobre a Baixa Idade Média. A nossa aula está localizada lá no capítulo 17, tá? Então, peguem o livro de vocês de História e peguem lá no capítulo 17. Quero dar um aviso para vocês também, importante, gente. Nessa reta final do ano, do bimestre, eu que vou assumir História com vocês, tá? Então, a gente tem essa semana e o iniciozinho da semana que vem para poder fazer as nossas aulas, né? Então, o que eu peço para vocês? Que assistam essa aula de hoje com muita atenção. O conteúdo que vai cair na prova de vocês hoje é esse, a prova de vocês da semana que vem é esse conteúdo aqui, tá? Então, assistam a aula com bastante atenção. Leiam o capítulo 17, porque eu também vou tirar questões de lá. E leiam também esse slide aqui, tá bom? Então, só recapitulando. A nossa aula de hoje é sobre a Baixa Idade Média, crise no mundo feudal, capítulo 17. Vou dar só uma breve explicada sobre o que é o mundo feudal e a gente continua o conteúdo, tá? Rapidinho. Gente, a gente sabe que a história é dividida em... só outra informação importante. Eu vou continuar dando geografia para vocês, tá? Eu vou continuar dando, então, geografia e vou também passar agora a dar história para vocês. Então, deixando isso bem claro para vocês agora. Então, quando a gente fala do mundo feudal, a gente fala o seguinte, que a história é dividida entre Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então, a história é dividida em 4 idades. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Das 4, a que nós estamos na atualidade é a Idade Contemporânea, tá bom? E nós temos também aí a Idade Moderna, que é a idade que você tem a Revolução Industrial, tudo mais. E na Idade Média é quando você tem o surgimento e o fortalecimento da Igreja Católica, tá? Então vamos entender o seguinte. A gente tem primeiro a Idade Antiga, né? Que é onde você tem lá Mesopotâmia, vocês lembram, né? Mesopotâmia, Egito, Roma, Grécia. E você vai caminhando com as necessidades das pessoas. Quando a gente termina esse lado da Idade Antiga, a gente inicia a Idade Média. Gente, deixa eu só desligar aqui a internet para não atrapalhar a nossa aula. Só um minutinho. Pronto. Quando a gente termina a Idade Antiga, a gente vai para a Idade Média, a gente começa a ter uma nova forma de vida. Que forma é essa? Bom, as pessoas começam a viver em pequenas comunidades com essa servidão. Então, imagina só, você tem uma pessoa que é o senhor feudal e ele tem uma comunidade. Nessa comunidade, ele vai me dar segurança e em troca eu vou dar para ele o meu trabalho. Eu vou dar para ele plantações e ele vai me dar segurança e a moradia. Então, imagina só que eu tenho um terreno, eu tenho um espaço e nesse espaço eu deixo você morar ali dentro e eu também te protejo naquele espaço e em troca disso você vai plantar para mim e trabalhar para mim, tá? É basicamente isso. E eu também vou te dar uma moradia. É basicamente isso. Quando você tem o avançar da Idade Média, é quando as pessoas já estão criando comunidades maiores, tá? Você passa daqueles pequenos núcleozinhos onde você tinha somente um senhor feudal, agora você passa para os reinos. E nesses reinos você tem os padres como importantes pessoas. Em cima da pirâmide social você tem o padre, depois você tem o clero, depois você tem as pessoas. Primeiro você tem a igreja, depois você tem a nobreza, depois você tem as pessoas e por último você tem ali os escravos. Então você tem essa pirâmide social, tá? Então a gente sabe que na Idade Média a igreja ela é super importante. A igreja também tem muitos territórios, a igreja também tem muito dinheiro e a igreja também mandava nesses reinados, tá? Por quê? Porque os reis acreditavam que eram reis porque eles eram escolhidos por Deus. E quem avisava isso para eles era, obviamente, a igreja. Então a igreja falava assim, olha, você foi escolhido por Deus,
logo você será um rei. E depois de você terá o seu filho, que também será rei, e assim sucessivamente. Entenderam? E aí, nessa Idade Média, só um minutinho, deixa eu só beber um pouquinho de água. E aí, nessa Idade Média, além de você ter agora esses pequenos povoados com seus reinados, né, com a sua religião ali, com a sua igreja ali, você também passa a ter os comerciantes no final da Idade Média, tá? Então você passa a ter os comerciantes que no primeiro momento eles faziam esse comércio dentro daquela própria comunidade. E depois eles fazem esse comércio fora da comunidade, começam a vender esses objetos, esses alimentos para outras comunidades. Então você começa a ter também uma expansão desse comércio. Você começa a ter também pessoas que querem ser mais livres. Por quê? Porque a igreja, ela prendia muitas pessoas, né? Então, por exemplo, você não podia ser de outra religião, você não podia fazer determinadas coisas que você já era acusado de ser bruxo. Então, as pessoas, elas se sentiam muito reclusas, então elas não podiam ter acesso a muitas coisas, né? Então, quando você vai chegando no final da Idade Média, que é justamente a crise do mundo feudal, você começa a ter essas pessoas querendo ser mais livres, as pessoas querendo ter mais liberdade, os comerciantes também querendo ter mais liberdade, tá? Então, tudo isso influencia no final da Idade Média, tá? Só para dar uma explicação rápida sobre o assunto. Então, iniciando aqui o nosso slide, ele diz o seguinte. Vou botar aqui no cantinho. Pronto. Ele diz o seguinte. As transformações sofridas... As transformações sofridas a partir do final do século XII na Europa medieval deram início à implementação de um novo sistema econômico, não mais baseado nas relações servis e na produção subsistente. Lembre que eu falei para vocês que você tem primeiro de tudo a Idade Antiga. Depois você vai para a Idade Média. Na Idade Média você tem as trocas, né? Eu te dou segurança e você me dá em troca o seu trabalho. Quando você vai caminhando para essa crise feudal, as pessoas não querem mais ter esse tipo de relação servil. Eu não quero mais só te dar o meu trabalho e você me dá a moradia. Agora eu quero também receber por isso, né? Então você começa a ter essa alteração. O capitalismo mercantil viveu um processo de idas e vindas, onde o sistema econômico fechado, instalado pelo feudalismo, perdeu espaço para uma economia mais dinâmica. Então, o que é o capitalismo? Vocês já devem saber, porque eu falei isso para vocês na aula passada, né? Então, vocês já sabem o que é capitalismo. O capitalismo mercantil viveu um processo de idas e vindas, onde o sistema econômico fechado, instalado pelo feudalismo, perdeu espaço para a economia mais dinâmica. Então, ao invés agora deles terem essa troca servil, onde você me dá segurança e eu te dou o meu trabalho, agora eles querem receber por isso, tá? Aqui nós temos uma imagenzinha das pessoas trabalhando, carregando alguns sacos de alimentos e também querem receber por isso, né? Tá vendo como é pequeno, tem poucas casas e tudo mais? Porque eram comunidades pequenas, tá? Senhores feudais, eles são importantíssimos para a Idade Média e também para o fim da Idade Média. As transformações sofridas a partir do século XII, deixa eu só botar aqui no meu computador. As transformações sofridas a partir do século XII na Europa medieval deram início à implementação de um novo sistema econômico, não mais baseado nessas relações servis, tá? Então você começa a ter essa questão realmente capitalista e começa a ter realmente essa questão das pessoas quererem receber pelo seu trabalho. Então você tem aqui o senhor feudal, essa imagem do senhor feudal e as pessoas aqui do lado trabalhando e só recebendo em troca alimentação e segurança. Em algumas regiões, os senhores feudais começaram a integrar a produção agrícola e suas terras ao desenvolvimento urbano comercial. Então, eles pensaram assim, opa, se as pessoas não querem mais ter um sistema feudal, um sistema de trocas, um sistema servil de servidão, eu preciso adaptar essa minha realidade aqui à realidade deles. Então, eu vou ter agora uma realidade urbano-comercial. As relações servis anteriormente utilizadas para organizar o trabalho agrícola foram abrandadas em relação a livre trabalho, onde os camponeses trabalhavam em troca de um salário. Agora eles começaram a receber salário, tá? Então eles começam a se revoltar, começam a pedir o fim disso e eles começam a receber então os salários.
Esse conjunto de trabalhadores assalariados era proveniente dos antigos servos e vilões, passando a serem designados como jornaleiros. Então, agora, as pessoas que serviam aos senhores feudais, que passaram agora a receber esse salário, começaram a ser chamados de jornaleiros, tá? Anotem isso, que isso vai cair na prova de vocês. Agora a gente vai para os crescimentos dos centros urbanos. Olha só que legal, essas casinhas aqui, as pessoas têm esse comérciozinho aqui, que tem essa banquinha. Então agora começa a crescer, o comércio começa a crescer. Você sai daquela relação onde eu te dou segurança, você me dá trabalho. E agora a gente começa a ter uma cidadezinha, um centro urbano, e lá eu monto a minha barraquinha e dali eu vou começar a viver, dali eu vou começar a lucrar, tá? Crescimento urbano nas cidades. Os centros urbanos fez com que muitos nobres e servos se sentissem atraídos por aquele novo ambiente. Então, quando você tem esse crescimento urbano, os reis, os nobres, ali, os irmãos dos reis, os primos dos reis, e até mesmo os servos, as pessoas que trabalhavam para esses nobres e trabalhavam para os senhores feudais, começaram a se interessar por esses centros urbanos, tá? Muitos nobres deixaram de viver em suas terras para deixá-las a cargo de um administrador, ou arrendar parte do seu território em troca de uma quantidade em dinheiro. Então, quando as coisas começaram a mudar, que a população começou a querer ir para os centros urbanos, os senhores feudais saíram do campo e foram para esses centros. E eles fizeram o que com seus territórios antigos? Ou eles venderam, eles arrendaram, eles deram para alguém. Eles só queriam ir para os centros urbanos para poder montar o seu comércio ali e começar a lucrar a partir desse novo sistema, tá? Isso, no entanto, não significou a complexa extinção da classe de pessoas que viviam no campo, ou da classe servil, tá? Então, quando você tem esses centros urbanos, a gente tem que saber o seguinte: não é toda a população que vai ficar nos centros urbanos. Tem gente que ainda assim ficou lá na parte rural. Se eu colocar na prova para você, toda a população da era medieval foi para os centros urbanos, certo ou errado? Errado, tá? Essas experiências de abertura não foram generalizadas a todo o continente europeu. Então, você não tem essa abertura à Europa inteira. Você tem essa abertura em espaços muito pontuais, em espaços onde as pessoas quiseram essa mudança, tá? Continuando aqui, ainda sobre os centros urbanos, em alguns países, em algumas partes do velho continente, principalmente na Europa Oriental, porque a Europa é dividida em Europa Ocidental e Europa Oriental, tá, gente? Os senhores feudais passaram a impor tributações cada vez mais pesadas aos seus subordinados. Esse tipo de restrição acontecia como uma forma de conter a evasão da força de trabalho. Então, você tem também essa questão que ela não chega na Europa Oriental, tá? Essa questão de você transformar essa questão servil em uma questão de as pessoas vão passar a receber salários, tá? Transformações. O período de transformação combinada à prosperidade econômica não pode ser observado entre os séculos XII e XV. Você não tem essa transformação e também essas questões econômicas entre o século XII e XV. No entanto, essa trajetória não viveu em sentido ascendente durante todo esse período, tá? Especificamente no século XIV, temos um conjunto de agitações. Então, no século XIV, a gente teve algumas coisas, inclusive uma delas é a peste bubônica, que é uma das coisas que ajudou, sim, a era medieval a acabar. Então, você tinha já os senhores feudais, as pessoas querendo sair disso e começar a receber salários. Você tem essa questão dos senhores feudais saírem da zona rural e irem para a zona urbana montar os seus comércios. Você também tem essa questão das pestes bubônicas, que também são pragas. Vamos entender um pouquinho sobre elas, ó. Vocês já devem ter visto em algum lugar uma pessoa usando uma máscara desse jeito aqui, desse bico de pato, né? Ou uma festa fantasia, ou enfim, já devem ter visto em algum lugar, né? Essa máscara aqui de bico de pato, gente, é uma máscara feia, né? Parece uma máscara de passarinho. Mas é assim que as pessoas andavam naquela época, sabe por quê? Porque muita gente morria. Você tinha muitos corpos apodrecidos na cidade. Uma cidade muito mal cheirosa. Muitos ratos mortos. Uma coisa assim horrorosa.
E nesse bico de pato que eles usavam assim, eles usavam isso porque eles colocavam ervas aromatizantes nesse bico para que eles conseguissem sentir esse cheiro e não o cheiro de pessoas apodrecendo, de ratos apodrecendo, daquela podridão. Então é por isso que eles têm esse bico de pato, porque nesse bico de pato aqui, eles colocam ervas aromatizantes para que eles consigam sentir esse cheiro e não o cheiro do que realmente estava acontecendo, tá, gente? Aqui, ó. Na primeira metade do século XIV, uma epidemia de peste bubônica aniquilou aproximadamente 1/3 da população europeia. Tantas mortes fizeram com que a produção agrícola tivesse uma queda abrupta. Então, quando você tem essa peste, essa doença, você tem uma redução na produção, consequentemente você tem uma redução também na economia. Então, é uma fase de crise econômica para a Europa, econômica e sanitária, tá, gente? Os remanescentes da epidemia exigiam melhores condições de vida e maiores parcelas da população da produção agrícola. Essa resposta à tensão instalada no campo, os senhores da terra impungiam leis que impediam a saída deliberada dos servos da propriedade nas cidades. Os artesãos também tiveram que se contentar com uma redução de salário por conta da diminuição das transações comerciais. O resultado desse antagonismo vivido durante o século XIV foi vislumbrado por meio de uma série de revoltas camponesas, conhecidas como jacuíres. Então, a gente tem essa questão da peste bubônica, essa questão dos senhores feudais, essa questão de uma mudança, um desejo de transformação, contribuindo para o fim do período medieval, tá? A restrição observada nesse período assinalado acabou fazendo com que o século seguinte se transformasse em uma fase profunda de restauração de ordem social, política e econômica na Europa. No século XV, temos a busca por novos mercados consumidores. Então, você começa a ter esse desejo por novos mercados e também por um crescimento comercial e econômico, tá? Então, elas começam a ter esse desejo de mudança, a ter esse desejo de sair daquela era medieval, sair da idade das trevas e ir para a idade das luzes. Então, você começa a ter artistas renascentistas, começa a ter uma nova ordem política e econômica. Então, você começa a ter um novo olhar para o ser humano, tá? Porque antes era um olhar para o divino e agora é um olhar para o ser humano. Então, você tem todas essas mudanças. Gente, a nossa aula de hoje foi essa. Eu vou pedir um favor para vocês, que vocês peguem o livro de vocês de história, tá? E leiam o capítulo 17, que é o capítulo desse nosso conteúdo aqui. Por quê? Porque é o capítulo 17 que vai cair na prova de vocês. Eu vou fazer a prova de vocês esse final de semana. Eu vou fazer com base nesse capítulo, tá? E também com base em algumas partes aqui do nosso slide, que eu vou deixar na plataforma, tá bom, gente? É isso, falta pouco tempo para acabar o nosso ano. Eu vou ficar com vocês em História e Geografia até o final do ano, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e tchau!